Jeremias. O profeta Jeremias foi um homem ativo em Judá no final do século 7 e começo do século 6 antes de Cristo. Esse foi um período de declínio no reinado do sul, caracterizado pelo reinado de seus últimos soberanos. Jeremias profetizou sobre o avanço inexorável da Babilônia, que resultou no exílio do povo judeu, do povo de Israel. Neste estudo bíblico, nós vamos conversar rapidamente sobre o que a Bíblia diz, sobre quem foi o profeta Jeremias. Mas antes da gente continuar, aquela ajuda simples e especial. Se você gosta de assuntos relacionados à Bíblia, se você gosta da Bíblia, então deixa logo um like neste vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino e veja o vídeo até o final. Então, pessoal, além de profeta, Jeremias também era sacerdote. Ele viveu durante um dos períodos mais turbulentos da história do Oriente Próximo. Quando Jeremias nasceu, o Reino do Norte, Israel, com capital em Samaria, já havia sido conquistado pelo Império Assírio há pelo menos 70 anos. Jeremias começou seu ministério profético no 13º ano do reinado de Josias, rei de Judá. Você encontra essa afirmativa em Jeremias, capítulo 1, versículo 2. E continuou até o exílio final do povo judeu para a Babilônia. Ele enfrentou muitas oposições e perseguições devido às suas mensagens, que muitas vezes anunciavam julgamento e destruição por causa da desobediência e infidelidade do povo de Judá para com Deus. Jeremias é conhecido por suas lamentações e pelo profundo sofrimento que sentia ao ver seu povo afastar-se de Deus e caminhar rumo à destruição. Apesar disso, ele também transmitiu mensagens de esperança e restauração, prometendo que, após o exílio, Deus traria seu povo de volta à terra prometida e renovaria sua aliança com ele. Você encontra essa afirmativa em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34. Sobre a infância e a juventude de Jeremias. Durante a infância do profeta Jeremias, os reinados de Manassés e Amon foram marcados por apostasia e idolatria, como é descrito lá no livro de 2 Reis, capítulo 21. O próprio Manassés desfez todas as reformas iniciadas por seu pai, o rei Ezequias. Mesmo assim, na cidade sacerdotal de Anatote, Jeremias teve acesso à tradição religiosa de seu povo. Ele cresceu em um lar devoto e obediente a Deus, sendo instruído na lei do Senhor e adquirindo profundo conhecimento das profecias de profetas anteriores, como, por exemplo, Isaías, Amós, Oséias. A situação interna de Judá era deplorável devido ao declínio religioso e à disseminação do paganismo, e o cenário internacional também era tumultuado, com constantes tensões entre os assírios, egípcios e babilônicos. Esse era o contexto em que Jeremias viveu seus primeiros anos. Agora vamos falar do chamado de Jeremias. Quando o rei Manassés faleceu, Jeremias provavelmente tinha cerca de 10 anos. Seu filho, Amon, governou Judá por 2 anos, entre 642 e 640 a.C. 2 Reis 21, versículos de 19 a 26. Após a morte de Amon, Josias, ainda jovem, assumiu o trono, reinando de 640 a 609 a.C. Jeremias recebeu seu chamado profético do Senhor no 13º ano do reinado de Josias, em 627 a.C. A Bíblia destaca a maneira soberana como Deus convocou Jeremias ao seu serviço. Ao ser chamado por Deus, o jovem Jeremias alegou ser incapaz de cumprir tal tarefa, argumentando que ainda era muito jovem. Essa objeção é semelhante àquela feita por Moisés quando Deus o chamou, que está lá em Êxodo 4:10. E também a observação de Salomão
ao assumir o trono de Israel. Se encontra lá em 1 Reis 3, versículo 7. Além de possivelmente indicar sua pouca idade para tal responsabilidade, essa resposta de Jeremias pode refletir sua imaturidade espiritual e social, além de uma humildade e falta de autoconfiança. No entanto, a inexperiência de Jeremias não foi um obstáculo para Deus. O Senhor o tranquilizou dizendo: "Não temas", Jeremias 1:8. Deus garantiu que Jeremias deveria falar tudo o que lhe fosse ordenado e prometeu estar com ele durante os difíceis anos de aflição que estavam por vir. Agora vamos falar sobre o ministério do profeta Jeremias. O profeta Jeremias exerceu seu ministério pelo menos 40 anos. Isso significa que, tendo iniciado seu chamado profético por volta de 627 ou 626 a.C., Jeremias continuou profetizando até pouco depois da queda de Jerusalém, em 587 a.C. Assim, ele atuou durante os reinados dos últimos 5 reis de Judá: Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Um fato interessante é que o início do ministério de Jeremias coincidiu com grandes mudanças internacionais que impactaram a história mundial. Entre 627 e 626 a.C., Assurbanipal, o último grande rei da Assíria, e Candalanu, governante da Babilônia, morreram. Aproveitando-se desse período de instabilidade e enfraquecimento do Império Assírio, Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, tornou-se rei da Babilônia. Isso levou à conquista da Assíria em 612 a.C. e ao auge do Império Babilônico em 605 a.C., quando se tornou a maior potência mundial. O ministério de Jeremias começou em Anatote, onde provavelmente permaneceu por alguns anos. Durante esse período, é possível que ele tenha sido visto pelos judeus apenas como um profeta de pouca importância de um vilarejo pequeno. Há um período de silêncio no ministério de Jeremias, de cerca de 13 anos, entre 621 e 609 a.C., durante o qual não há informações sobre a sua vida. É provável que durante esse tempo ele tenha se mudado de Anatote para Jerusalém. Após a morte de Josias, Joacás foi colocado no trono de Judá, mas reinou por apenas 3 meses antes de ser deposto pelo faraó Neco, que colocou Joaquim no trono para servir aos interesses do Egito. Jeremias se opunha à liderança de Joaquim. Nos primeiros anos de seu governo, o profeta pronunciou um sermão significativo que levou à sua expulsão do templo e quase lhe custou a vida. Você encontra isso em Jeremias 7, versículos de 1 a 8 e versículo 3. Jeremias também profetizou a morte de Joaquim, como você encontra no livro de Jeremias, capítulo 22, versículo 18 e 19, e também no 36, versículo 30. Após a morte de Joaquim, seu filho Joaquim assumiu o trono, mas governou por apenas 3 meses antes de ser levado para a Babilônia. Nabucodonosor, então, colocou Zedequias no trono. Nessa época, Egito e Babilônia disputavam o controle da região, e Jeremias frequentemente profetizava sobre a vitória da Babilônia. Ele afirmava que qualquer tentativa de resistir ao avanço babilônico, incluindo uma possível aliança com o Egito, seria inútil, pois a Babilônia era um instrumento nas mãos de Deus para executar seu juízo. Por causa dessa posição, Jeremias foi perseguido, como você pode encontrar em Jeremias capítulo 37. Vamos falar agora do final do ministério de Jeremias. Após a queda de Jerusalém, a reputação de Jeremias já havia se espalhado até mesmo na Babilônia. O rei Nabucodonosor permitiu que ele ficasse em Jerusalém com os judeus que não foram levados cativos. Jeremias permaneceu em Jerusalém até
Gedalias, o governador de Judá, foi assassinado por Ismael, um fanático judeu. Temendo uma retaliação dos babilônicos, muitos judeus fugiram para o Egito, apesar das advertências de Jeremias, como é encontrado em Jeremias 42. Nesse contexto, parece que Jeremias foi forçado a seguir os fugitivos, como você encontra em Jeremias 43. No Egito, já um homem idoso, com cerca de 70 anos, Jeremias continuou a pregar a palavra de Deus. Estudiosos acreditam que ele provavelmente morreu pouco tempo depois. As circunstâncias de sua morte são desconhecidas, embora haja uma tradição que sugere que ele foi apedrejado pelos judeus em Táfnis. Entre os judeus surgiu a crença de que Jeremias ressuscitaria dos mortos, restauraria o tabernáculo e traria a arca da aliança e o altar do incenso, que ele supostamente teria escondido em uma caverna durante a queda de Jerusalém. Essa crença antiga pode explicar por que alguns judeus do primeiro século pensaram que Jesus poderia ser Jeremias ressuscitado. Você encontra isso em Mateus 16, 13 e 14, ou Mateus capítulo 16, versículo 13 a 14. Jeremias foi contemporâneo, pelo menos por algum tempo, dos profetas Safônias, Naum, Ezequiel, Daniel e da profetisa Hulda. E essa é a história de Jeremias, pessoal. Se você chegou até aqui, muito obrigado por dar essa força ao canal Segredo na Bíblia. Se você quer ter mais conhecimento bíblico, aprender mais sobre a Bíblia, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa um comentário aí abaixo desse vídeo, tá bom? Abraço, a gente se vê no próximo vídeo.